vamos falar do Hálito Azul, falar de cinema, portanto, mas também falar de literatura. E vou começar claramente por esta pergunta ligada à literatura e ao Paulo Brandão. Há muita literatura sobre o mar. O Moby Dick, por exemplo, de Melville. O Paulo Brandão, por ser português, por alguma ligação aos Açores especificamente, porque esta entrada por estes textos? Na verdade, a relação com o Raul Brandão até começa porque o Raul Brandão, apesar de ser do Porto e da Foz do Porto, viveu toda a sua vida adulta em Guimarães. A verdade é que era 500 metros de minha casa. Não em tempos diferentes, naturalmente, mas fisicamente a Casa do Alto é muito próximo da minha casa de família em Guimarães. E para mim, a verdade é que a literatura do Raul Brandão em si, não esta especificamente, não Os Pescadores, a primeira obra que eu li do Raul Brandão foi A Farsa. E, na verdade, aquilo que mais me marcou é a forma como ele escrevia sobre a pobreza e a forma violenta com que escrevia sobre esses meios sociais pequenos e que depois pega de forma muito mais violenta no Humus. Não é? No Humus, para quem é de Guimarães, é fácil perceber a que edifícios ele está a referir, a que espaços está a referir, ainda que seja num espaço incógnito. Por isso há uma relação de proximidade geográfica até antes de qualquer outra coisa. Depois há esse interesse pela literatura do Raul Brandão, que é uma coisa que me persegue há muito tempo, e a verdade é que eu nem sabia muito bem como adaptar obras de Raul Brandão. Acho que é normal, é um defeito normal cada vez que se lê um livro estar-se a pensar em imagens, ou seja, e nesse sentido eu tinha alguma dificuldade em imaginar como fazer filmes a partir da obra de Raul Brandão. E a verdade é que este projeto começa até comigo a pensar em fazer um filme sobre o próprio Raul Brandão e não sobre Os Pescadores. E depois de mergulharmos no arquivo que está praticamente intacto do Raul Brandão na Sociedade de Martim Charmente, que são uma centena de caixas, onde a maior parte delas está fechada há longas décadas, percebi que o universo era grande demais para aquilo que eu queria fazer e então decidi focar-me nos pescadores. Os Pescadores têm esta coisa apesar de ser um livro documental, não é? Ainda que altamente poético, não é? E o Raul Brandão faz 2 livros documentais. Ou seja, não é dentro da literatura, é um bocado desviante, mas é um trabalho quase etnográfico ou antropológico, documental também. Altamente poético, não é? Mas com o objetivo claro de descrever uma atividade pescatória na costa litoral de Portugal continental, que depois dá continuidade a essa mesma descrição, já com outra exuberância até descrita nas ilhas desconhecidas, centrando-se essencialmente nos Açores, não é? E nessa viagem que ele faz pelas 9 ilhas. Por isso, no fundo, é um filme documental baseado em 2 obras documentais de um escritor. Aqui encontramos agora, mais propriamente, e ainda em relação a esta abordagem, encontra-se muito mais a humanização, falavas disso, da pobreza em Raul Brandão, aqui encontra-se muito mais, é mais um filme sobre as pessoas do que sobre a natureza, e quando falamos de Açores, lembramos de terra, dos animais, das baleias, do mar violento, das rochas vulcânicas. No entanto, o que está mais presente aqui são as pessoas, os homens, as mulheres, as crianças. Isto foi intencional, privilegiar, não sei se é uma leitura minha, mas privilegiar a humanidade mais do que a natureza aqui desta porque a verdade é que a própria obra é sobre as pessoas, é sobre os peixes, é sobre as pessoas, a forma, e no fundo é uma obra que tem que o cerne da questão para mim é uma frase que está no filme e do livro Os Pescadores, que é em que Raul Brandão diz: cultivar o mar é uma coisa, é assunto de pescadores, explorar o mar é outra coisa, é assunto de industriais. E a grande intenção dele com essa afirmação e com o próprio livro era explicar que em 50 anos, não é? Ele começou a escrevê-lo sensivelmente há 100 anos atrás, foi editado em 26 ou 24, mas os escritos dele duravam durante muito tempo. E a verdade é que, ou seja, sensivelmente 100 anos atrás, ele prevê que 50 anos depois vai deixar de haver peixe no oceano. E é efetivamente fruto dessa voracidade capitalista em que vamos dar cabo de tudo. E esse discurso, à época, era estranho. Hoje é um discurso perfeitamente banalizado e corrente, mas à época era visto como um discurso catastrófico, completamente desligado. A verdade é que não demorou 50, mas demorou 100 anos, porque hoje é efetivamente um problema real,
o fim do peixe no mar. E tomarmos consciência disso é muito difícil. E foi fácil ou foi intuitivo, não sei, fugir ao clichê turístico, uma vez que seria fácil começar a filmar os Açores e fazer uma espécie de panfleto turístico. É isso que o leitor nos dá. Claro, o filme é outra coisa, porque o filme é sobre aquelas pessoas, como tu dizias, e bem, quer dizer, no fundo, a arquitetura daquele espaço não é propriamente uma arquitetura bonita, não é? Ou seja, porque se desenvolveu na época em que o país inteiro se desenvolveu, de alguma forma, ainda que tenha as suas condicionantes e a sua pobreza inerente àquilo que é a atividade pescatória e aos modos de vida dos pescadores, mas há um processo que nos anos 80 as coisas mudam, não é? Ou seja, passam a ter saneamento, mas a arquitetura em si não deixa de ser agressiva, não é? Essa agressão na natureza que nós continuamente vamos fazendo, mas que a década dos anos 80 foi catastrófica naquilo que diz respeito à poluição visual de toda uma nação. E lá não é diferente, não é? Apesar de tudo aquilo que rodeia ser aquela floresta exuberante, daquela ponta da ilha que é completamente tropical, e na verdade a Ribeira Quente está numa encosta é sul, quase na ponta de lá, não é? Ou perto do Nordeste, exatamente, e está enclausurado entre uma encosta de um vulcão e o oceano, não é? Ou seja, onde há aquelas derrocadas, onde morre imensa gente, felizmente já não tão regularmente, não é? Mas, e no fundo é uma população que esteve privada de comunicação com as outras populações à volta. Eu já fiz várias vezes o caminho a pé para a aldeia ao lado, são 3 horas. E só tem uma estrada para lá chegar, que é a mesma estrada para sair de lá, e só nos anos 40 é que foi construída, não é? Por António Ferro e a construção das estradas do Estado Novo. Ou seja, é uma população que ficou séculos privada de uma relação normal, não é? E nesse sentido interessava-me como microcosmos, porque há um microcosmos muito específico, muito fechado, muito ensimismado. A maior parte daqueles miúdos que estão ali no filme, estamos a falar de miúdos de 15, 16, 17 anos, sem saber ler nem escrever, quer dizer, uma coisa, é violento nesse sentido. Sim, parece usualmente aquele menino de 11 anos que vai para a pesca, não é? Esse pesca desde pequenino. Sim. E vai, antes de ir para a escola primária, todos os dias antes de ir para a escola, ia, por autorrecriação, vai pôr as armadilhas para os polvos, depois vai para a escola, à hora do almoço volta, depois vai pescar para o ribeiro, para apanhar isco, para ir pescar para o mar, que é o Dinarte, que é uma coisa, que é um personagem incrível. E este filme, de alguma forma, documenta, também vai resgatar estas tradições, vai cristalizá-las no tempo para... Então, provavelmente também sabemos que, mesmo com este isolamento, tudo isto irá acabar, mais cedo ou mais tarde, Rodrigo. É para documentar também, essa força documental de deixar um legado? Eu acho que isso também é uma das responsabilidades do cinema, não é? Ou seja, garantir que a história não se perde. Por outro, segue na mesma a lógica do livro, não é? Que era exatamente isso, que era a descrição, ainda que altamente poética, de Raul Brandão, a descrição pormenorizada da vida daquelas pessoas, de como amanhavam o peixe, que tipos de peixe cada um deles pesca, que técnicas utilizavam de pesca, não é? E depois, no meio daquilo tudo, aquelas descrições incríveis sobre pôres do sol e nasceres do sol e das cores do mar, e, não é? Isso é aquela poesia natural inerente à literatura de Raul Brandão. E isso interessava-me, de certa forma, pensar visualmente, não é? Através de imagens e sons, mas pegando na mesma energia, na mesma, não querendo comparar-me a Raul Brandão, porque acho que é um autor com muitos furos acima, mas efetivamente pelo menos beber da mesma gênese e tentar transpor isso à minha linguagem. E justamente aqui o filme tem também muita poesia, como dizias, não é um registro meramente documental, ou seja, há atores e não atores neste filme, não há nenhum ator profissional. Não sei se estou errado. Não, o Zeca Medeiros. Não, o professor não é ator. Não é? Não, okay. O professor é professor. É professor mesmo. Só que é o ator. Se tu pensares bem, isso é interessante, porque por duas questões. Uma é que ele não é ator, é professor, nos Açores, há 12 anos, e nunca mais voltou. É da Póvoa de Varzim, filho, neto de pescadores da Póvoa de Varzim, que foi dar aulas para os Açores e nunca mais voltou. Mas que faz teatro com as comunidades, e nesse sentido eu achei importante integrá-lo. Porque apesar disso fugir à gênese do livro, a minha relação com aqueles miúdos, de confronto com eles, tem muito a ver com essa desistência da escola,
eu confrontava-os muitas vezes com, ok, mas o peixe está a acabar no mar, e o que é que tu vais fazer da vida, meu? Se não vais à escola, o que é que se passa? Porque eles, depois, dada a obrigação, a escolaridade obrigatória, eles não podem trabalhar mais novos, como foram os pais, os avós, não podem ser pescadores. Então ficam num limbo, que é ainda pior, mais perigoso ainda, que é um limbo entre não estudares nem trabalhares. Então ficas ali numa coisa em que seria muito mais rentável socialmente aqueles miúdos terem alguma utilidade, estamos a falar de miúdos de 15, 16, 17 anos, seja miúdos que têm essa vocação natural, esse interesse, e que ficam ali 2, 3 anos na vida em vagabundagem total, porque não lhes é permitido fazer nada, e estudar não é uma opção para eles, quer dizer, não é assim para todos, obviamente, mas a maior parte destes que entram no filme, totalmente. Por isso é que eles andavam por ali, por isso é que eu podia filmar. Eles andam para ali, estás a ver? Isso acontece precisamente, falamos sobre o Douro, na altura das vindimas, em que as crianças não podem ajudar porque estão na escola. Deveria haver, de alguma forma, também, por parte das instituições, uma sensibilidade para as práticas locais. É verdade, mas é muito difícil, não é? É muito difícil, porque a lei tem que se aplicar para todos, não é? É óbvio que essas exceções deveriam existir, mas ao mesmo tempo é perigoso, não é? Porque depois aí também podia, ou seja, miúdos que tinham alto potencial, porque tu percebes que obviamente a taxa de sucesso desta geração é muito superior à geração anterior, dos pais. O que ouves, por exemplo, é os filhos dizerem exatamente as mesmas frases que os pais. E eu, que sou amigo dos pais, não dos filhos, não é? E que fazíamos jantaradas juntos imensas vezes, e além do mais eu filmei dias e dias e dias seguidos dentro daquele bar de pescadores, não é? Ou seja, eu passei a vida bêbado com os pescadores também, ou seja, aquilo, até como processo de entrada, a primeira semana deles foi para nos destruir completamente, a equipa inteira, foi estilo, pronto, ok, estes aguentam-se, está tudo, vão para o mar e não vomitam tudo, está tudo bem. E a perguntar isso, a relação que criaste com os Açores foi com o filme ou já é prévia? Não é prévia, na verdade tem a ver com aquele espaço especificamente. Eu herdei do meu avô um terreno na Ribeira Quente, um espaço. E é um espaço que eu nos últimos 20 anos visito regularmente. E nesse sentido há essa sensação de que eu sou dali não sendo. E as pessoas, e isso ajudou muito. Ou seja, porque no fundo, se as comunidades pescatórias em si já são comunidades fechadas, se os açorianos em si já são fechados, uma comunidade pescatória nos confins de uma ilha é extremamente fechado, e essa foi a porta de entrada, foi as pessoas dizerem, não, porque ele é daqui. E havia discussões, às vezes paravam-me na rua, estilo marido e mulher, dizer, pá, Rodrigo, explica lá à minha mulher que tu não és de cá. E a mulher insistia, é daqui, é porque ela é neta, não sei quem. E eu depois tinha que explicar, não sou daqui, mas depois, aquele terreno ali de cima e tal, porque as pessoas sabiam, não, ele é do gajo daquela... Pronto, e isso ajuda, e ajuda também na minha relação com aquele espaço, não é? E com aquelas pessoas e com... Por isso... O teatro, voltando aqui ao teatro social, também é importante, de alguma forma, este lado cinematográfico e da representação também entra nesta história, como uma espécie de possibilidade de concretizar uma vida mais feliz, ou de resgatar de alguma forma. Sim. Eu vejo mesmo do professor a chamar o miúdo e diz, mas tu vens logo. Sabes que aquilo é muito interessante, porque eu não fazia, quando fui para lá, e mesmo nas primeiras vezes que filmei, não tinha a mínima noção da tradição teatral que aquelas pessoas tinham e que aquela comunidade tinha. E é engraçado porque, mesmo em relação à tua pergunta dos atores ou não atores, há um senhor que eu vou resgatar e que peço para vir ensaiar, que é o senhor Adelino, que é um senhor de bigodes assim mais velho que vai no teatro, que era o antigo encenador. E não vai às peças porque sofreu um problema de saúde, não consegue decorar texto, e isso deixou-o bastante deprimido. Entretanto, era alguém que escrevia também teatro e já era filho do encenador anterior, que por sua vez também era quem escrevia as peças de teatro. E então eu achei que era, como homenagem, fazia sentido pedir-lhe, e não foi à primeira nem à segunda, mas passado algum tempo, ele acedeu a ir a alguns ensaios e a dizer algum texto. Ele ali acaba por ter algum relevo nas cenas que acabamos por montar do filme, mas aí é a própria pessoa a fazer de si mesmo, aí ele está a ser ator, aí sim é um ator, porque eu fui a casa buscá-lo e pedir-lhe para que ele aparecesse no filme de uma forma de homenagem, resgatar essa memória dessa pessoa. E pronto, e o do Zeca Medeiros é a mesma coisa, se quiseres. Ainda que seja um ator profissional, um cantor, ator, realizador, não é, de profissão, a ideia de o resgatar, ou de o convidar, foi eu telefonei-lhe, já estávamos a segunda ou terceira vez que lá estávamos a filmar, eu liguei-lhe a dizer, pá, Zeca, olá, meu nome é Rodrigo Areias, nós não nos conhecemos, pá, mas eu
estou a filmar nos Açores e gostava muito de te convidar para entrar no filme. Não sei bem a fazer o que é, mas acho que não faz sentido eu vir filmar aos Açores sem que tu entres no filme. Porque no fundo o Zeca acaba por ser a voz dos Açores, não é? E é tido por essa população. É como a poesia toda, não é? E é tido na população local assim, ou seja, ele é a vedeta dos Açores, não é? Porque ele tem um programa cultural na televisão, na RTP Açores, ou seja, é o músico da excelência, ou seja, pronto. E nesse sentido eu achei que era importante, mas também não sabia muito bem para que é que eu estava a convidar. E depois decidi ir ao Farol, ao Arnel, levá-lo, e de repente o Farol acabou por ganhar, tivemos lá 2 tardes a filmar com o Zeca, e pôres do sol, mas no fundo o Farol acabou por ganhar ali uma certa dimensão que inicialmente eu nem estava a contar, mas sabia que gostava de o ter também no filme. Primeiro, inicialmente achei que no teatro seria interessante, mas depois achei que isso já estava a deturpar o teatro, então achei que era melhor não conspurcar o teatro e deixá-lo estar. Por isso, ou seja, no fundo eu fui experimentando coisas, não é? Mesmo com as pessoas, porque depois a relação das pessoas com o tempo é muito curiosa ali, não é? Ou seja, as pessoas não têm telemóvel, não te combinas e ninguém aparece, não dizes, ok, então amanhã saímos para o mar, mas eles foram hoje, porque amanhã vai estar mau tempo e hoje não. Ou seja, e a vida das pessoas continua a ser mais importante do que os filmes que temos para fazer, não é? Por isso tem que ser eu a adequar-me à vida deles e não pedir-lhes que se adequem a que estamos lá a fazer um filme. Por isso, mas havia imensas cenas que não eram aquelas pessoas sequer, percebes? Ou seja, por isso, mas ao mesmo tempo isso também dá uma certa espontaneidade. Porque de repente tu não sabes muito bem o que é que estás a... E há outra coisa ainda, que é, há uma série de coisas que eu só me apercebi na pós-produção, porque eu não estava por simplesmente a ouvir o que é que eles estavam a dizer. Estou a filmá-los de longe, sei lá, aquela cena na barraca em que eles estão a tomar café e a falar, não é? E é o Massa, que é aquele pescador grande, o Sean Connery, a falar com o Paulo Gato. E está-lhe a perguntar porque é que ele não quer levar a miúda, a observadora, não é? Porque o Paulo Gato, nos últimos 20 anos, nunca levou uma observadora no barco e andou sempre a fugir. Isso é muito curioso. E ele fala abertamente sobre a questão de o quão importante é a pesca ilegal para ele poder sobreviver, ali, naquele momento. E isso é muito engraçado, porque ele está a dizer sim, mas ela depois vai controlar o tamanho do peixe. Porque a pesca ilegal ali é um processo... Aliás, eu tive o cuidado de lhe pedir autorização para usar aquelas imagens, porque ainda por cima depois, quando ele vai finalmente ao mar com ela, ele separa o peixe à frente da câmara. Tu percebes claramente, não? O gajo está a passar o que vai passar na lota, o gajo da lota está a falar do porto, se o gajo da lota está a ver, ou seja, toda a gente é conivente e tu num plano percebes aquilo tudo, que é toda a gente é conivente com o processo porque as pessoas têm que sobreviver, ponto final. E outro exemplo desses que eu só descobri na pós-produção é o professor e a observadora a falarem a caminhar quando ele diz que sonhou ser ator. Tu sabes que eu só ouvi isso na pós-produção e achei aquilo fora, porque ele encarna sempre um personagem, porque, não é? Ele faz aquilo quando está contigo. Eu não sei se viste a apresentação no domingo, mas ele falou, ele estava cá, falou, e é muito engraçado, porque ele está... pronto, é o seu estilo, é a sua forma de estar, é a forma de estar nas aulas, é a forma de estar. Naturalmente, quando uma câmara de filmar está ligada ao ter consciência disso, não é? Ganha ainda mais pose, mas o que é engraçado é ele falar disso com ela, dizer, eu sonhei ser ator, mas nunca fui mais do que um professor. Pronto, e ela responde, sim, também, mas isso também é uma personagem. E o que eu acho engraçado, ou bonito nesse processo, é eu nunca ter ouvido isso durante a rodagem, porque eu estou a filmar, vou fazer um plano, eles vêm lá ao fundo, o gajo do som está lá, só há um, não há cá emissores, receptores, não há cá essa conversa, não é? Há uns gajos lá para o fundo e eu estou a enquadrar. Pronto, e como eu só estou a olhar para a imagem, estou a ver o que é que está a passar. E é muito engraçado depois perceber essas camadas mais tarde. Isso leva-me a 2 perguntas que ainda quero fazer, uma relacionada com a técnica, mais especificamente, e outra com, já falamos de literatura, de teatro, poesia e música. Portanto, a música é muito presente, está sempre muito presente neste filme também. O Paulo Furtado é importante também nesta colaboração. Queres falar um pouco do registro musical, porque ela é um filme com muita música, até mais do que sentirmos aqui também, mais do que sentimos a natureza, sentimos a poesia, a literatura, a música. É um filme artístico nesse sentido. Qual é a importância do filme que começa com música? Sim, para mim, eu vou ser sincero, para mim os meus filmes têm sempre música a mais, por opção, mas têm sempre, é algo que eu não consigo evitar. A minha relação com o Furtado é de há 20 anos, não é? Somos amigos, fazemos filmes juntos há 20 anos, começámos a ser músicos juntos há 20 anos e agora fazemos filmes juntos há alguns anos, há mais de 10. Mas na verdade fazemos muita coisa juntos, não é? Ou seja, há uma parceria importante, mas acima de tudo uma amizade profunda e de longa duração. E aqui
Mas os meus filmes, como eu te dizia, têm sempre música a mais, porque eu também acho que não consigo viver sem isso. Também tem a ver com a minha forma de estar na vida, não é? Está a mais. Não, não é mais. A mais é uma forma, é uma autoprovocação. Que é porque, obviamente, que sou eu que deixo que tenha essa música toda, mas porque é algo que me toca bastante. E eu gosto desses momentos parados, onde nada acontece, exceto a própria fruição para o espectador daquilo que estamos a ver e de sermos embalados por essa música de forma poética, não é? Ou seja, não intrusiva, não a levar, a conduzir o sentimento do espectador, mas sim a deixar o espectador fruir sentado, se quiser curtir, para curtir, se não quiser curtir, há sempre uma boa solução que é pôr-se a pé e fugir. Mas, e nesse sentido é isso, por isso, aqui este processo até tem outro lado, tem a ver com o lado até da coprodução, isto é um lado técnico e financeiro, mas ao ser uma coprodução com a França e com a Finlândia, há obrigações de autoria na nacionalidade desses autores, como em qualquer filme. E aqui a música tinha que ser francesa. E então eu lembrei-me, porque há um grupo, são os Hi-Fi Club, que é um grupo experimental francês, com quem o Furtado já tinha feito 2 discos e que já colaborou em mais projetos com eles, e eu gosto bastante da música deles, tem uma série de discos dos Hi-Fi Club. E então eu disse, ok, então fazemos assim, a música é francesa, mas vais na mesma. Vais para a França, então pronto. Então não é o Tiger Man, mas é o Tigerman que faz esta banda sonora. Muito bem. Para concluir, sobre a técnica, ouvi há aqui momentos que falavas de estar nas embarcações. Como é que foi? Alguma dificuldade acrescida em filmar em condições mais rudes, mais árduas? Nos barcos, eu acabei por optar... apanhamos dias de tempestade em que eu acabei por não usar, porque não, ou seja, o que eu não quis ir atrás desse clichê do perigo de vida que os pescadores passam, tal, porque hoje nem sequer não é bem assim, obviamente que morre sempre gente no mar, mas isso na estrada morre mais, por isso não é essa a questão. Esse lado da segurança também já está, de certa forma, ultrapassado no século XXI, mas a verdade é que apanhamos dias de tempestade, questões técnicas é muito difícil, com uma câmara mais pesada, nós filmamos com uma Alexa, por isso que é uma câmara mais pesada, transportar a câmara com um barco em movimento, mesmo com micro-ondulação, aquilo é... Ou seja, é mesmo complexo, não é? Porque de repente estás a passar 100 mil euros para a mão de um gajo, ou está a passar, ou está a tirar o tripé, não é? Ou seja, de repente é um processo muito mais perigoso até do ponto de vista de produção, porque corres riscos técnicos, não é? E então, também por isso, eu das vezes que saímos mais para fora, tentei não mexer muito a câmara e deixar o estarmos mais quietos possíveis. Houve dias mais calmos em que estávamos a filmar em que eram dias mais calmos, isso proporcionava também que a malta estivesse mais relaxada, mas há dias em que está a equipa toda a vomitar, tudo. No entanto, há um hálito azul mesmo, acontece tudo muito plano, não é? Esse resultado acaba por ir ao encontro do título. O título vem de onde? Raul Brandão. É uma das expressões de Raul Brandão. Raul Brandão usa muito essa coisa do hálito matutino, o hálito verde, o hálito azul, para descrever uma série de coisas, não é? Neste caso o mar. É uma descrição de Raul Brandão nos Pescadores sobre o mar. Obrigado. Nada, obrigado.